Imaginem por um momento que vocês são astronautas flutuando no vácuo do espaço, sem traje espacial, sem oxigênio, expostos à radiação mortal do Sol e a temperaturas de menos 200 graus Celsius. Quanto tempo vocês acham que sobreviveriam? Segundos? Talvez 1 minuto se tivessem muita sorte? Agora preparem-se para conhecer um animal que não só sobrevive a essas condições extremas, como ainda consegue se reproduzir no espaço sideral. E o mais incrível de tudo, esse super-herói da vida real tem menos de 1 milímetro de tamanho e provavelmente está vivendo no jardim da casa de vocês neste exato momento. Bem-vindos ao fascinante mundo dos tardígrados, os únicos animais verdadeiramente indestrutíveis do nosso planeta. Eu sou seu anfitrião e hoje vamos embarcar numa jornada que vai mudar completamente a forma como vocês enxergam a vida na Terra e as possibilidades de sobrevivência no universo. Vocês já ouviram falar dos ursos d'água? Esse é o apelido carinhoso que os cientistas deram aos tardígrados quando os descobriram pela primeira vez em 1773. O zoólogo alemão Johann August Ephraim Goethe estava analisando uma simples amostra de água quando se deparou com uma criaturinha que parecia um ursinho microscópico caminhando lentamente. Ficou tão impressionado que imediatamente a batizou de Pequeno Urso d'Água. 3 anos depois, outro cientista, o italiano Lazzaro Spallanzani, deu a esses animais o nome científico que usamos até hoje, tardígrados, que significa literalmente passos lentos, em latim. E olha que nome perfeito, porque esses bichinhos realmente se movem como se estivessem fazendo uma caminhada relaxante no parque, mesmo quando estão enfrentando condições que matariam qualquer outro ser vivo em questão de segundos. Mas não se deixem enganar pelo tamanho. Os tardígrados são animais completos, com órgãos, sistema nervoso, aparelho digestivo e tudo mais que esperamos encontrar em criaturas muito maiores. Eles têm 8 patas rechonchudas, terminadas em garras, um corpo segmentado que lembra uma almofada fofa e uma boquinha característica que usam para sugar os fluidos de plantas e outros micro-organismos. O mais fascinante é que existem mais de 1.400 espécies diferentes de tardígrados espalhadas pelo mundo inteiro, desde as florestas tropicais até a Antártida gelada, do fundo dos oceanos até o topo das montanhas mais altas. Eles estão literalmente em todos os lugares. Provavelmente há milhares deles vivendo no musgo que cresce nas árvores do parque mais próximo da casa de vocês. Agora vem a parte que vai deixar vocês de queixo caído. Em setembro de 2007, cientistas europeus decidiram fazer um experimento que parecia saído de um filme de ficção científica. Eles colocaram 120 tardígrados numa nave espacial russa, chamada Foton M3, e os mandaram dar uma voltinha no espaço por 10 dias. Mas não foi um passeio turístico protegido. Esses corajosos bichinhos foram expostos diretamente ao vácuo do espaço sideral sem nenhuma proteção. Pensem nas condições que eles enfrentaram. Vácuo total, onde não existe nenhuma molécula de ar. Radiação solar letal que fritaria qualquer ser humano em segundos. Temperaturas que variam entre menos 170 graus Celsius na sombra e mais de 120 graus quando expostos ao sol. Condições que nem os equipamentos mais sofisticados aguentam por muito tempo. Quando a nave voltou para a Terra, os cientistas correram para examinar os tardígrados, esperando encontrar apenas cadáveres microscópicos. Mas o que descobriram foi absolutamente revolucionário. A maioria deles não só havia sobrevivido, como ainda estava perfeitamente capaz de se reproduzir. Eles se tornaram oficialmente os primeiros e únicos animais a sobreviver sem proteção no espaço sideral. Essa descoberta abalou a comunidade científica mundial. De repente, tínhamos a prova de que a vida poderia ser muito mais resistente do que jamais imaginamos. E isso abriu possibilidades incríveis para entendermos como a vida poderia existir em outros planetas, ou até mesmo viajar pelo espaço entre diferentes mundos. Mas a história dos tardígrados no espaço não para por aí. Em abril de 2019,
aconteceu algo que parece saído de um roteiro de Hollywood. A nave israelense Bereshit estava tentando fazer o primeiro pouso lunar de Israel quando algo deu terrivelmente errado. Uma falha crítica no motor fez com que a espaçonave se espatifasse na superfície da Lua a mais de 3.000 km por hora. 100 milhões de dólares viraram pó lunar instantaneamente, mas alguns meses depois, a empresa responsável pela missão revelou algo que deixou o mundo inteiro boquiaberto. A nave estava carregando milhares de tardígrados desidratados como parte de uma biblioteca lunar criada pela Arch Mission Foundation. Essa biblioteca era um projeto ambicioso para criar um backup da civilização humana e da vida terrestre. Continha 30 milhões de páginas da história da humanidade, amostras de DNA humano e, claro, nossos resistentes amiguinhos tardígrados, todos cuidadosamente desidratados e preservados em âmbar artificial. O acidente espalhou esses tardígrados pela superfície lunar e os especialistas acreditam que muitos deles provavelmente sobreviveram ao impacto. Isso significa que, neste exato momento, pode haver milhares de tardígrados terrestres dormindo na Lua, esperando apenas um pouco de água para voltarem à vida. Imaginem a ironia. Enquanto gastamos bilhões tentando levar humanos de volta à Lua, os tardígrados chegaram lá por acidente e provavelmente estão se sentindo em casa. Mas como diabos esses bichinhos microscópicos conseguem fazer algo que nem as máquinas mais avançadas conseguem? A resposta está numa habilidade quase mágica chamada criptobiose, que significa literalmente vida escondida. Quando as condições ficam difíceis demais, os tardígrados fazem algo que desafia todas as nossas noções sobre vida e morte. Eles literalmente pausam a própria existência. É como se tivessem um botão de pausa universal que funciona em nível celular. O processo é fascinante de assistir, mesmo que precise de um microscópio potente para ver. Quando a água ao redor deles começa a evaporar, os tardígrados entram em modo de emergência. Eles retraem suas 8 patinhas e a cabeça para dentro do corpo, se encolhem até ficarem com 1/3 do tamanho original e assumem uma forma que os cientistas carinhosamente chamam de barril, embora pareça mais com uma almofada amassada. Mas a verdadeira mágica acontece por dentro. Eles conseguem reduzir o conteúdo de água do corpo de 85% para apenas 3%. Para terem uma ideia, se vocês perdessem essa quantidade de água, estariam mortos em questão de minutos. Os tardígrados não só sobrevivem, como conseguem manter todas as suas estruturas celulares intactas. E aqui vem a parte mais impressionante. Eles reduzem o metabolismo para apenas 0,01% do normal. Isso significa que praticamente param de viver sem morrer. Não comem, não respiram, não se reproduzem, nem mesmo envelhecem. É como se o tempo parasse para eles. Os números da resistência dos tardígrados são tão absurdos que parecem inventados. Eles conseguem sobreviver a temperaturas de menos 273 graus Celsius, praticamente o zero absoluto, onde até os átomos param de se mover. No outro extremo, aguentam até 150 graus Celsius, temperatura suficiente para ferver água e cozinhar um ovo. Pressão? Eles riem da pressão. Conseguem suportar até 6.000 atmosferas. Isso é 6.000 vezes a pressão que sentimos ao nível do mar. Para terem uma noção, essa pressão esmagaria um submarino como se fosse uma lata de refrigerante. Radiação? Nem se fala. Eles aguentam doses de radiação 1000 vezes maiores que a quantidade letal para seres humanos. Se houvesse uma explosão nuclear, provavelmente os tardígrados estariam lá depois, caminhando tranquilamente pelos destroços como se nada tivesse acontecido. E o tempo? O tempo é onde eles realmente brilham. Em 2016, cientistas japoneses conseguiram reanimar tardígrados que estavam congelados há mais de 30 anos. 30 anos. Imaginem acordar depois de 3 décadas como se fosse apenas uma soneca de domingo. Mas o recorde mais impressionante vem de 1948,
quando uma bióloga italiana chamada Tina Franceschi encontrou tardígrados em uma amostra de musgo seco que estava guardada num museu desde 1828. Ela conseguiu reanimar um deles depois de 120 anos de sono. Embora esse caso seja controverso e provavelmente exagerado, mostra o potencial incrível desses animais. Agora vocês devem estar se perguntando: tudo bem, os tardígrados são incríveis, mas o que isso tem a ver comigo? A resposta pode surpreender vocês. Os cientistas estão estudando intensamente esses bichinhos porque eles podem ser a chave para resolver alguns dos maiores desafios da humanidade. Primeiro, a medicina. Imaginem se conseguíssemos entender e replicar a capacidade dos tardígrados de reparar danos celulares causados pela radiação. Isso poderia revolucionar o tratamento do câncer, permitindo doses muito maiores de radioterapia sem danificar as células saudáveis. Pesquisadores já identificaram proteínas especiais nos tardígrados que funcionam como escudos moleculares contra a radiação. A capacidade deles de sobreviver à desidratação extrema também está sendo estudada para desenvolver melhores métodos de preservação de órgãos para transplante. Hoje, um coração ou fígado só pode ficar fora do corpo por algumas horas. E se pudéssemos pausar esses órgãos como os tardígrados fazem consigo mesmos, isso salvaria milhares de vidas todos os anos. Mas talvez a aplicação mais empolgante seja na exploração espacial. Se conseguirmos entender como os tardígrados protegem seu DNA da radiação cósmica, poderemos desenvolver medicamentos ou tratamentos que permitam aos astronautas sobreviver a viagens longas pelo espaço, como uma missão a Marte. A NASA já está financiando pesquisas nessa direção. Alguns cientistas até especulam sobre a possibilidade de usar os próprios tardígrados como canários na mina, em missões espaciais, enviando-os primeiro para testar as condições de novos planetas, antes de mandar seres humanos. Eles poderiam ser nossos exploradores microscópicos, desbravando novos mundos. Vocês sabiam que os tardígrados já viraram celebridades? Esses bichinhos microscópicos conquistaram não só os laboratórios, mas também a internet e a cultura popular. Existem memes, desenhos animados, jogos de videogame e até mesmo uma espécie de tardígrado que foi batizada em homenagem ao Harry Potter. A descoberta de uma nova espécie em 2022 foi tão especial que os pesquisadores a nomearam de Macrobiotus shonaicus, em referência ao mundo mágico criado por J.K. Rowling. E não é à toa. Afinal, que criatura poderia ser mais mágica que um animal que literalmente ressuscita dos mortos? No YouTube, vídeos sobre tardígrados acumulam milhões de visualizações. Crianças do mundo inteiro estão aprendendo sobre esses super-heróis microscópicos nas escolas. Eles se tornaram símbolos de resistência e perseverança, inspirando pessoas a enfrentar seus próprios desafios com a mesma determinação de um tardígrado enfrentando o vácuo espacial. Mas vamos falar sobre o dia a dia desses super-heróis microscópicos quando não estão salvando o mundo ou sobrevivendo no espaço. A vida cotidiana de um tardígrado é surpreendentemente tranquila e até meio preguiçosa. Eles passam a maior parte do tempo caminhando lentamente. Daí o nome passos lentos, procurando por comida. Alguns são vegetarianos pacíficos, que sugam os fluidos de musgos e algas. Outros são carnívoros ferozes que caçam bactérias, protozoários e até outros tardígrados menores. Sim, existe canibalismo no mundo microscópico também. A reprodução deles é igualmente fascinante. Algumas espécies são sexuadas normais, com machos e fêmeas. Mas outras espécies são compostas inteiramente por fêmeas que se reproduzem por partenogênese. Basicamente, elas fazem clones de si mesmas sem precisar de um parceiro. É o matriarcado definitivo. E aqui está um detalhe curioso. Alguns tardígrados põem seus ovos durante o processo de troca de pele. Eles literalmente deixam os ovos dentro da pele velha, que serve como uma espécie de berçário protetor. É como se a mãe deixasse os filhos numa casa segura antes de se mudar.
Uma das teorias mais fascinantes sobre os tardígrados é que eles podem nos dar pistas sobre como a vida surgiu na Terra e como ela pode se espalhar pelo universo. A capacidade deles de sobreviver no espaço levanta uma questão intrigante. Será que a vida na Terra realmente começou aqui, ou será que veio de outro lugar? A teoria da panspermia sugere que a vida pode viajar entre planetas e sistemas solares, carregada por meteoros, cometas ou até mesmo por vento solar. Os tardígrados provaram que isso é pelo menos teoricamente possível. Se eles conseguem sobreviver no espaço, talvez outros micro-organismos também consigam. Isso significa que pode haver tardígrados ou criaturas similares em outros planetas neste exato momento. Marte, por exemplo, já teve oceanos e uma atmosfera mais densa. Se houve vida lá, é possível que ainda existam tardígrados marcianos dormindo sob a superfície gelada, esperando condições melhores para acordar. Apesar de décadas de pesquisa, os tardígrados ainda guardam segredos que deixam os cientistas coçando a cabeça. Um dos maiores mistérios é como exatamente eles conseguem reparar seu DNA depois de exposições extremas à radiação. Quando outros organismos sofrem danos genéticos severos, geralmente morrem ou desenvolvem câncer. Os tardígrados simplesmente consertam tudo como se fosse um quebra-cabeças. Outro enigma fascinante é a origem evolutiva de suas superhabilidades. Como e quando esses poderes se desenvolveram? Alguns cientistas acreditam que a criptobiose evoluiu como uma resposta à vida em ambientes que secavam periodicamente, como poças temporárias. Outros sugerem que pode ter sido uma adaptação para sobreviver a eventos catastróficos globais, como impactos de asteroides. E aqui está uma pergunta que vai fazer vocês perderem o sono. Se os tardígrados conseguem sobreviver no espaço, será que eles realmente se originaram na Terra? Ou será que são visitantes cósmicos que chegaram aqui há milhões de anos, carregados por meteoros? A verdade é que ainda não sabemos, e essa possibilidade continua sendo uma das teorias mais intrigantes da astrobiologia moderna. Mas nem tudo são flores no mundo dos tardígrados. Ironicamente, esses animais que sobrevivem a condições extremas podem estar ameaçados por algo muito mais sutil: as mudanças climáticas. Embora consigam aguentar temperaturas de 150 graus por períodos curtos, o aquecimento gradual e constante do planeta pode estar afetando seus ciclos de vida e reprodução. Eles precisam de ambientes úmidos para viver ativamente. E a desertificação crescente pode estar reduzindo seus habitats. Além disso, a poluição química é algo contra o qual nem mesmo os tardígrados são completamente imunes. Pesticidas e outros contaminantes podem afetar sua capacidade de entrar e sair da criptobiose, deixando-os vulneráveis. É uma ironia cruel. Os animais mais resistentes do planeta podem estar sendo ameaçados justamente pelas atividades da espécie que mais os admira e estuda. Se pararmos para pensar, os tardígrados têm muito a nos ensinar sobre resiliência e adaptação. Eles nos mostram que o tamanho não determina a força, que a flexibilidade é mais importante que a rigidez, e que às vezes a melhor estratégia de sobrevivência é simplesmente parar e esperar que as coisas melhorem. Em um mundo onde estamos constantemente correndo contra o tempo, sempre pressionados a produzir e consumir mais, talvez devêssemos aprender com a sabedoria dos tardígrados. Eles nos ensinam que é possível pausar, se recolher e esperar o momento certo para voltar à ação. Eles também nos mostram a importância da preparação. Os tardígrados não desenvolveram suas habilidades de sobrevivência da noite para o dia. Foram milhões de anos de evolução, enfrentando desafio após desafio, que os tornaram os super-heróis microscópicos que são hoje. Olhando para o futuro, os tardígrados podem ser nossos companheiros de viagem na exploração do cosmos. Enquanto desenvolvemos tecnologias para levar humanos a outros planetas, esses pequenos pioneiros já provaram que a vida terrestre pode sobreviver no espaço. Talvez um dia, quando estabelecermos colônias em Marte ou na Lua, os tardígrados sejam nossos primeiros colonos,
ajudando a estabelecer ecossistemas microscópicos que poderão sustentar formas de vida maiores. E quem sabe, talvez descubramos que os tardígrados já estão lá, esperando por nós. Afinal, se eles conseguem sobreviver a tudo que o universo joga contra eles, não seria surpresa nenhuma descobrir que eles chegaram primeiro. E aí, pessoal, o que acharam dessa jornada pelo incrível mundo dos tardígrados? Esses pequenos gigantes da sobrevivência realmente nos fazem repensar o que significa ser resistente e adaptável, não é mesmo? Desde a descoberta acidental em 1773, até os experimentos espaciais revolucionários de 2007 e o acidente que pode ter levado vida terrestre para a Lua em 2019, os tardígrados continuam nos surpreendendo e desafiando nossas noções sobre os limites da vida. Eles nos ensinam que a verdadeira força não vem do tamanho ou da agressividade, mas da capacidade de se adaptar e persistir diante das adversidades. Em um universo hostil e imprevisível, os tardígrados encontraram a fórmula perfeita para a sobrevivência: flexibilidade, paciência e uma dose saudável de teimosia microscópica. Se vocês gostaram de conhecer esses super-heróis da vida real, não esqueçam de deixar aquele like maroto para o algoritmo saber que vocês curtiram o conteúdo. E se ainda não são inscritos no canal, cliquem no botão de inscrever-se e ativem o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre as maravilhas da ciência e da natureza. E já que estamos falando de criaturas incríveis que desafiam nossa compreensão da vida, que tal assistir nosso próximo vídeo sobre os organismos que podem viver para sempre? Isso mesmo, a imortalidade biológica existe, e vocês vão ficar impressionados com o que a natureza é capaz de criar. Muito obrigado por ficarem comigo até o final. E lembrem-se, da próxima vez que olharem para um musgo ou líquen, saibam que podem estar observando o lar de alguns dos seres mais extraordinários do universo. Até a próxima, pessoal, e continuem curiosos.